Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de outubro de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site, você encontra links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também link permanente para participar destes estudos. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Venha estudar, venha nos ajudar a interpretar essa grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita, chegamos hoje ao estudo de número 7, e nesse estudo de número 7 vamos dar continuidade ao tema proposto na última aula. Então, na última aula, Kardec deu início a um segundo artigo, onde ele discute uma obra, um artigo escrito pelo senhor Guizot, onde ele fala sobre o sobrenatural, onde ele retrata que as religiões necessitam de milagres para elas existirem. E Kardec, com o seu conhecimento não somente espiritual, mas também com o conhecimento educacional que ele tinha, ele vem desconstruindo esse entendimento, essa afirmação do senhor Guizot, demonstrando que aquilo que ele encara como sobrenatural é uma coisa natural que ainda nós não entendemos. Então, vou fazer um resumo do que a gente já leu, já estudou na aula passada, no estudo passado, e aí a gente dá entrada no tema, na continuidade dessa semana. Então, na semana passada, a gente estudou o seguinte: Kardec retoma o debate iniciado no número anterior, sobre o capítulo de François Guizot, a respeito do sobrenatural. Ele concorda com o mérito moral e intelectual do autor. Isso que nós comentamos também, né? Que às vezes a pessoa ela tem todo um mérito moral, mas ela ainda não está preparada para compreender essas questões do espiritismo, né? Nós vemos aí em muitas outras religiões pessoas de uma moral elevadíssima, mas que se formos falar com essas pessoas sobre a comunicabilidade com os mortos, sobre mundos habitados, essa pessoa vai ficar totalmente arredia, né? Então, não há o que se discutir com relação à elevação moral ali desse autor, como Kardec coloca, né? O que ele discute é aquela posição, né, afirmativa sobre o tema sobrenatural. Então, Kardec, né, concorda com o mérito moral e intelectual do autor, mas discorda da sua conclusão de que a religião não pode existir sem o sobrenatural. Kardec redefine o termo sobrenatural é aquilo que parece escapar às leis conhecidas da natureza, mas que, quando melhor compreendido, revela-se natural e regido por leis divinas e imutáveis. Assim, o Espiritismo não amplia o domínio do maravilhoso. Ao contrário, explica racionalmente os fenômenos que antes eram tidos como milagres. Para ele, as religiões se fundaram na ignorância científica e na linguagem alegórica dos antigos. Aqui na ignorância, não no sentido pejorativo, é na ignorância da falta de conhecimento mesmo, né? Não existiam equipamentos, por exemplo, telescópios potentes, para que se conseguisse observar que a Terra não era o centro do universo, por exemplo. Então, essa ignorância era até a falta mesmo de conhecimento por condições técnicas, né? O progresso humano, portanto, ele desloca o sobrenatural para o campo da lei natural, revelando que a fé pode coexistir com a razão, sem depender do milagre. É isso que nós temos que ter em mente, que não precisamos de milagre dentro da religião, não precisamos conceber que Jesus, que Deus faz milagres,
para acreditar no poder imenso que eles tinham. Né? Não precisamos acreditar, né, que para ir para uma igreja eu preciso comprar um lencinho, alguma coisa, um óleo ungido, que faz milagre, para acreditar que aquela é uma religião forte. Né? Mas que sim, tudo isso é explicado, né, muitos deles pelo magnetismo, sobre essas questões de curas, né, de outras questões como sonambulismo, êxtase, são explicados pelo magnetismo. Então, isso não é um sobrenatural, mas sim uma questão natural explicada pelas as leis normais, mas que algumas religiões, por não querer ter esse vínculo com esse tipo de situação, eles tiram como coisa sobrenatural, né? E sendo ali sobrenatural fora dos dogmas deles, são coisas que não são de Deus, vamos dizer assim, certo? Então, com essa introdução, eu passo a palavra para o Pereira dar continuidade para nós. Então, boa tarde a todos. Estou dando continuidade ao texto, né? Do Kardec sobre o sobrenatural, né? O Kardec continua. Tomemos as regiões saídas da lei mosaica. Todas adotam a criação segundo o Gênesis. Ora, haverá com efeito algo mais sobrenatural do que essa formação da terra, tirada do nada, arrancada do caos, provada por todos os seres vivos, povoada por todos os seres vivos, homens, animais e plantas, todos formados e adultos. E isto em 6 vezes 24 horas, como num golpe de mágica? Não, será a derrogação mais formal da vez que rege a matéria e a progressão dos seres? Por certo, Deus podia fazê-lo, mas o fez. Ainda há bem poucos anos, isto era afirmado como artigo de fé. Mas eis que a ciência repõe o fato imenso da origem do mundo, na ordem das coisas naturais, provando que tudo se realizou segundo leis eternas. Sofreu a religião por não ter mais como base o fato maravilhoso por experiência? Incontestavelmente, muito teria sofrido no seu crédito caso se tivesse obstinado em negar a evidência, ao passo que ganhou enveredando pelo direito comum. Um fato muito menos importante, malgrado as perseguições a que deu origem, é Josué parando o sol para prolongar o dia em mais 2 horas. Não importa se o sol, não importa se foi o sol ou a terra que parou. Nem por isso o fato deixa de ser menos sobrenatural. É uma derrogação de uma das leis mais capitais, a da força que arrasta os mundos. Pensaram em sair da dificuldade, reconhecendo que a terra que gira, mas não havia levado em conta a maçã de Newton, a mecânica celeste de Laplace e a lei da gravitação. Se o movimento da Terra foi suspenso, não por 2 horas, mas por alguns minutos, cessará a força centrífuga e a Terra precipitar-se-ia sobre o Sol. Então vê que algumas questões que estão escritas, se formos hoje com o conhecimento que temos, se formos tomar aí ao pé da letra, ela não se sustenta. E eu ainda, essa semana passada, eu estava vendo um shortzinho nessas redes sociais, um videozinho curto, e ele explicando, né, que a Terra, ela gira
a 1.800, alguma coisa assim, 1.600 e poucos quilômetros por hora, né, que não é quando a gente fala 1.800, nossa, é muita velocidade. Não é que é muita velocidade, como ela é muito grande, né, ela dá um torno, é uma girada em volta dela mesma em 24 horas. Então, não é que é muita velocidade, é que ela é muito grande. E o que aconteceria, aí o videozinho demonstra o que aconteceria se ela parasse por um segundo. Não era nem por minutos aqui, como Kardec sugeriu, era um segundo. Ela bem assim, então, tenta imaginar o que é você em cima de um carro, andando a 1.800 km por hora, e de repente esse carro para do nada. Então, você ia ser arremessado. Né? Tudo aquilo que não tivesse plantado, fincado na terra, iria sair. Dentre eles, a água, né? Porque a água, a gente sabe, quando a gente anda com uma bacia de água, a água fica ali, se movendo dentro da bacia. Até é ruim andar, né, com água assim. Então, um segundo bastaria para exterminar tudo que tem na terra. Então, veja que não tem como dizer assim, como que ele conseguiu, Josué conseguiu parar o Sol? Né? O Sol não pararia. A Terra pararia de girar? A Terra também não pararia. Então tem que ter, possivelmente, uma outra explicação. De repente, um solstício, onde, né, mais raro, né, do que o normal. Né? A gente sabe que de tempos em tempos existem também as mudanças de eixo da Terra, e por isso que existiu todas essas questões de eras. Então deve ter alguma explicação científica para isso, mas que, para falta desse conhecimento na época, né, houve tido como um grande milagre, né, um atendimento de Deus ali para o pedido de Josué. Então, é muito importante que nós, né, no analisar desses textos bíblicos, o Espiritismo traz isso, nós temos que sempre analisar com o fundo racional, para que a gente não fique acreditando nesse sobrenatural, como o senhor Guizot vem pregando. O equilíbrio das águas, aquilo que o Léo estava colocando, né, essa parada, né? O equilíbrio das águas na superfície é mantido pela continuidade do movimento. Cessando este, tudo é posto em desordem. Ora, a história do mundo não menciona o menor cataclismo nessa época. Não contestamos que Deus possa ter favorecido Josué, prolongando a qualidade do dia. Que meio teria empregado? Ignoramos. Tivesse sido uma aurora boreal, um meteoro, ou algum outro fenômeno, e nada teria alterado a ordem das coisas. Mas seguramente não foi aquele tomado durante séculos como artigo de fé, que outrora tenho acreditado, e é muito natural. Mas hoje isso é impossível, a menos que se renegue a ciência. Veja bem, da Kardec está falando isso aí em 1862, 61, 62. E se nós comparar hoje, que o Léo falou hoje, tem muito mais instrumentos, muito mais condições de analisar. Eu também vi um vídeo sobre a questão da velocidade da Terra, não sei se é o mesmo que o Léo viu, mas realmente é isso, né? Qualquer milésimo de segundo que altere, isso aí dá um caos total, né? De parar, de alterar. Ele fala, inclusive, de alteração da velocidade, né? Mais ou menos. Se mexer nessas coisas aí é um caos total. Então, naquela época, ainda, o Kardec tinha o conhecimento dele, mas os instrumentos eram muito precários, né? Eles não tinham todas essas condições de colocar. Com certeza, isso tudo tem outra explicação, né? Existe uma simbologia de que parou, né? Mas pode ter prolongado a qualidade, isso pode, né? Colocar um tipo de uma luz, sei lá, clarão, que deu a entender que o sol, né, aumentou, né? Ou escurecer, alguma coisa nesse sentido assim, mas sem alterar essa questão da Terra parar, né? Não parou, né? É bem interessante isso para a gente analisar. Né? E o que Kardec traz ali, que é importantíssimo, e a gente está reforçando isso, porque às vezes, se alguém pegar o texto fora do contexto, vai dizer, nossa, você não acredita em Deus e tudo mais, é o que Kardec traz ali no slide anterior, né? E em nada diminuiria, né, ali o poder de Deus, ele fazendo isso, que fez por Josué, né, aumentando ali a claridade do dia em 2 horas, por qualquer fenômeno científico, né, fenômeno físico.
por exemplo, ali, que nem ele colocou ali, um cometa passando, às vezes até uma supernova, né? Uma supernova lá explode, ela demora milhões de anos até a luz chegar na Terra. Ah, mas e quando chegou, né? Não poderia ter aquela claridade ficado durante 2 horas, né? Iluminando a Terra até a passagem da energia. Então, são coisas assim que não diminuiria Deus a questão. As coisas, a profecia ali que foram se cumprindo porque Deus é infinitamente, né, onisciente. E ele sabe o momento que as coisas iriam acontecer e o que precisa de fenômeno baseado nas próprias leis que Deus criou, nessas leis imutáveis, o fenômeno que iria acontecer naquele momento. Né? Vamos pegar, por exemplo, a estrela de Belém que seguiu, né, que guiou os magos lá até Jesus. Né? O que poderia ser essa estrela? Segundo aí alguns estudos científicos, essa estrela poderia ter sido uma conjunção planetária rara entre Júpiter e Saturno, que quando ocorre, ele fica durante dias no céu, né? E à medida que a Terra vai se deslocando devido ao movimento de translação, essa estrela ela também vai, né, saindo da posição, né? Essa estrela, não, essa conjunção que é super brilhante, ela vai sendo a conjunção. E aí tem estudos, né, de astrônomos antigos, em livros de astronomia antiga, que essa conjunção ocorreu por volta do ano 5 a.C., né? Então veja que a época ele meio que coincide ali com o nascimento de Jesus. Há também relatos ali de um cometa, né, de astronomia antiga, de um cometa também, né, que houve um cometa naquelas regiões que passou, né, por volta ali do ano quarto, né, ali depois de Cristo. Então veja que existem fenômenos junto àquela época, e como nós não sabemos exatamente a época que Jesus nasceu, que pode ser um desses fenômenos que guiou os magos. Mas, né, até pouco tempo era tido como, sim, tá? Foi uma estrela que Deus colocou para guiar eles até o local certo. Seja sobrenatural, como Kardec não acredita que é sobrenatural, e eu também não acredito, mas acredito que aquele fenômeno aconteceu obedecendo todas as leis imutáveis de Deus, no momento que Deus sabia que era necessário aquele fenômeno, né? Aconteceu aquilo e isso em nada diminui o poder de Deus. Na verdade, aumenta, né? Porque ele sabe tudo o que vai acontecer e vai acontecer conforme aquilo que já está possível de acontecer sem derrogar nenhuma de suas leis. Porque já imaginou se ele fica, né? Se Deus fica fazendo um monte de coisa, um monte de milagre, a bel prazer das pessoas, aí nós não teríamos nenhuma explicação para um monte de coisa. Hoje a gente vê que tem muita explicação para aqueles fatos que ocorreram lá no passado. É outra coisa também, né? É uma consideração que naquela época, ele fala 2 horas, mas naquela época não tinha relógio que nós temos hoje, né? Hoje, em qualquer lugar que nós vamos, nós temos um relógio aí, tipo, É com tanta precisão, né? o que é que tem um relógio? Eu não sei, eles mediam as horas, mas um quarto de hora olhando pelo sol, era muito mais comum de outras maneiras de você medir, mas a pessoa não ia estar lá olhando o relógio, agora parou 2 horas. Isso é muito simbólico, né? Deve ter parado por algum tempo, aí deve ter acontecido algum fenômeno aconteceu aí, como o Lero falou, natural, que pode acontecer de várias questões, que o Kardec coloca alguma, do aurora, de outras coisas, que ele falou de sei lá, mas o cara olhou, o celular que parou, atrasou. Como que atrasou? Eu acho quase, muito, muito simbólico nisso, muita questão assim, né, que hoje você consegue medir, né? Você olha o relógio aqui, puxa vida, então diminuiu porque, né? Aí eu vejo a claridade aqui e ali, eu consigo dizer que parou 2 horas ou 1 segundo, mas naquela época, eu acho muito improvável, né? Você ter essa precisão de dizer. Né? E continua. Entretanto, dirão que a religião se apoia sobre muitos outros fatos que nem são explicados, nem explicáveis. Sabe que ontem nós estávamos estudando, começando a estudar o livro dos Espíritos, nas sexta-feiras, e nós estávamos estudando ali sobre Deus, né? Então, começa a pergunta que é Deus e tal, depois vai lá das provas da existência de Deus, e depois tem os atributos de Deus, né? Que são muito bacanas, cada livro dos Espíritos, as questões que vai, se não me engano, até a 9 ali, né? Da 1 a 9. E aí tem uma das questões ali que depois que a gente consegue provar a presença de Deus, porque tem uma questão lá, não lembro agora qual a questão, que não estou aqui comigo perto do livro, que o Kardec pergunta sobre essas questões
se o homem vai um dia conseguir provar e tal, não sei o quê, né? Aí os espíritos respondem, olha, eu acho que, só quando você desenvolver muito, né? Quando você teria que evoluir bastante, né? Um dia, quando você evolui, tiver um grau de evolução muito grande, você vai poder compreender, mas no momento não. E aí o espírito diz ainda assim, fala, poxa, eu acho que vocês deveriam se preocupar mais ou menos assim, né? Não era essa palavra? Você deveria se preocupar mais em conhecer a ti mesmo, né? E as suas imperfeições, do que ficar preocupando com coisas que não tem explicação, que você não consegue ainda hoje. Né? Quer dizer, opa, peraí, tem coisas que não é ainda nos permitido a entender, né? Que é mais ou menos esse tipo de coisa, ficar explicando uma coisa, isso aí, para quê? O que nós vamos ganhar com isso? Né? Vamos gastar mais tempo se preocupando com nós mesmos, no nosso grau de evolução, do que ficar preocupando com coisas que ainda não nos são permitidos conhecer, né? Então é mais ou menos nessa linha, né? Tem coisas que não tem como você entender. Exatamente. E tanto é, né, que ali nas revistas iniciais, Kardec, ele não pode dizer que perdia tempo, né, porque nunca é tempo perdido, principalmente que eu que gosto desse tipo de literatura, que é a questão da vida em outros planetas. Kardec, ele gastava bastante tempo com isso, e chegou um ponto que ele parou, né, ele pegou e parou de ver isso aí. Por quê? Porque o que isso ia trazer a mais de conhecimento? Ah, saber que existe e tal. Não vai trazer a mais. Então, vamos, do nosso ponto de vista, da nossa atual evolução, trazer elementos para que nos ajude a evoluir. Eu saber que existe vida em outro planeta não vai me evoluir em nada. Agora, eu saber o que eu tenho que fazer para evoluir moralmente, intelectualmente, na condição que eu estou, isso vai me ajudar, né? E é bem interessante, é bem nesse ponto que você está falando. Não tem porquê, às vezes, eu fazer uma regressão para saber o que era em outra vida, só por curiosidade. Eu ficar debatendo e não faço outra coisa a não ser procurar se tem vida em outro planeta. O que vai mudar nisso aí? Às vezes aquela reflexão íntima tua vai te ajudar muito mais do que, né, 1000 livros aí sobre ufologia, sobre qualquer outra coisa que você queira ler. E no momento certo, saberemos, né? Quando chegar o momento certo, nossa evolução científica, intelectual, moral, aí sim, quando for permitido, a gente vai conhecer, mas não adianta querer ficar querendo forçar isso. Né? Continua. Sabemos, acaso, que descobertas e conhecimentos do futuro nos reserva? Já não vemos sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, reproduzirem-se os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as levitações, as comunicações orais e outras com seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos desde tempos imemoriais, outrora considerado como maravilhoso, e hoje demonstrado como pertencente à ordem das coisas naturais, conforme a lei constitutiva dos seres? Essa pergunta é interessante, porque o Léo comentou até ali assim que conseguimos provar, né? Só que, por exemplo, tem algumas questões ainda que nós não conseguimos provar perante a ciência. Por isso que o Espiritismo ele vem trazer, ele traz primeiramente como uma hipótese, mas comprova. Só que essa comprovação, através das observações e dos fatos que acontecem, você não consegue uma prova científica. Né? Eu até discordo que eu acho que a questão de observação e a repetição, ela é uma prova científica, mas você não consegue mensurar ela por meios materiais, né? Científicos de medir isso, que isso acontece. Mas ela acontece, né? Então, e você consegue, que ele falou, você não aceita mais, olha, isso aqui repete, acontece assim, 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 tá aqui. Mas você não consegue provar isso. Eles querem uma coisa do instrumento, né? Que mede uma máquina, um instrumento. Isso não existe ainda. Nem colocou isso aí. Então, as coisas são comprovadas porque as repetições e as maneiras que colocam, pela lógica, né? É uma hipótese que foi colocada como hipótese e depois foi comprovada pelas repetições, que, para mim, tem validade científica, se bem que muitas pessoas não aceitam isso como uma prova, né? Mas é um fato. E a negação, só porque não se acredita, não vai impedir que aquela coisa exista, né? Até na própria Bíblia diz, né, que ele faz uma comparação, uma
como se diz, faz um paralelo ali, né, sobre a questão do vento, né? O vento, você vê o vento? Não vê, mas você sente, né? Então, você sente o vento. Você sabe para onde ele vem, de onde ele vem, para onde ele vai? Hoje a gente sabe por causa dos aparelhos que a gente tem, né? É uma biruta, alguma coisa assim, né? Que ele vê, mede a velocidade do vento, de onde está vindo o vento. Mas, né, naquele tempo, não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Então, são coisas que na própria Bíblia diz. Essa comprovação, esses ensaios, que nem o Pereira falou, que faz nós acreditar, né, que existe um Deus, que existe a comunicabilidade, né, entre outras tantas coisas. Não estamos ainda no ponto de comprovar tudo aquilo, né, que existe, mas pela, pelas, pela continuidade, né, pelas coisas que se continuam acontecendo, com certeza não é um acaso. Se fosse acaso, acontecia uma vez, mas não. Acontece e acontece novamente, quer dizer que é uma coisa natural, que vem se repetindo e ainda nós só não temos equipamentos ainda disponíveis para conseguir comprovar. Você quer ver uma coisa bem interessante, nessa linha de pensamento teu aí? Hoje a previsão do tempo. Você imagina na época de Kardec, há 50 anos atrás, o cara falou assim, olha, amanhã vai ter uma tempestade. Esse cara é divino, é sobrenatural, né? Porque como é que o cara é divino? Hoje eles conseguem prever com precisão, olha, vai chover, não vai chover, vai vir uma tempestade, vai vir vento, né, para a pessoa se prevenir, né? Mas é alguma coisa sobrenatural? Não, porque hoje tem instrumentos que medem a velocidade do vento, medem as nuvens, medem o que está acontecendo lá, a pressão atmosférica, de que lado está circulando. Sabe-se que amanhã, ou depois, hoje consegue previsões aí de até 30 dias, mas com previsões mais certeiras, de 7 dias, vamos dizer assim, né, de 5, 7 dias, que vê que o vento está vindo, então vai chover. Então, hoje todo mundo tem, né, vai no celular, bate lá, você sabe. Isso é alguma coisa sobrenatural? Não. Se você fosse colocar aqui, se você não levasse em consideração a evolução científica, você diria que sim, né? Puxa, como esse cara vai adivinhar que amanhã vai chover? Como é que você vai provar que amanhã vai ter um tornado? Lá nos Estados Unidos, eles prevê que com tantos acidentes, que eles colocam tudo lá, os equipamentos lá nas casas, se prevê tudo, né, que está chegando. Não seria uma coisa meio sobrenatural? Como é que vai? Imagina, né? Nessa linha de raciocínio que o Kardec está colocando, tudo isso é explicado, né? Então, é o desconhecimento que falou, que nós não conhecemos as leis ainda que regem tudo isso, né? Quando você conhece, já não é mais sobrenatural, é natural, né? Só aprender. Onde que paramos? Lá em cima mesmo, né? Os livros, olha, os livros sagrados estão repletos de fatos qualificados e sobrenaturais. Como, porém, os encontramos análogos e até mais maravilhosos em todas as religiões pagãs da antiguidade. Se a verdade de uma religião fosse depender do número e da natureza de tais fatos, não saberíamos muito qual delas seria a mais importante. Esse aqui é um ponto interessante, porque que aconteceu o fato da criação da Terra, da criação da humanidade, isso é inegável. Em algum momento teve que houve esse fato. Que esse fato, para ter sido escrito por alguém, teve que ser revelado através de visão, de uma dupla vista, né, de um êxtase e tal, deve ter acontecido, né? Porque se nos basearmos lá do Homens das Cavernas, né, que não sabiam escrever até o momento que se sabe escrever, quanta coisa não teria perdido. E o interessante é que em todas as religiões não muda, não difere muito a história da criação. Pega, por exemplo, Gênesis, pega ali a Bíblia Católica, pega o Alcorão, pega ali a parte do budismo e tal, eles têm histórias muito similares, o hinduísmo, muito similares. Isso quer dizer o quê? Que chegou um ponto que Deus entendeu, né, Jesus como governador, né, do nosso orbe, entendeu que era necessário que essa revelação, né, de como as coisas se sucederam, tinha que ser escrita, e que, para que todo mundo tivesse acesso a isso, visto que já, desde sempre, já existia essa divisão, né, de religiões, né, mesmo antes de Jesus encarnar aqui na Terra, a revelação veio para várias pessoas.
né? E aí você dizer assim que, como ele coloca aqui, existem os mesmos relatos em religiões pagãs. E aí você dizer que, então só porque esse relato está escrito em livro A ou livro B, isso torna a religião mais importante, mas então tem religiões pagãs que são muito importantes, porque elas também têm o relato. Você vê como que Kardec ele vai montando o quebra-cabeça, né, para desconstruir essa questão de que uma religião, para ser forte, tem que ter esse relato desse tal sobrenatural, desse milagre. Não precisa. Por quê? Porque até mesmo as pagãs também o têm. Tem esse também é outra questão, está lá quando fala de Deus, né? Porque Deus, ele se manifesta em todas as épocas e em todas povos antigos, né? Que é a presença de Deus. Então, desde os aborígenes, sempre existiu, assim, aquela percepção de um Deus, né? A maneira que eles viam era diferente, mas em todo já é uma coisa que faz parte de toda a época, de todas as civilizações, em todo tipo de povo, né? E essa questão aí que você falou, principalmente você fala ali da parte da Gênesis, realmente, por isso que eu gosto lá do Aaron Drews que ele fala, que ele coloca nessa linha, né? Ele coloca em toda a época, em toda a religião. E aí, inclusive, ele fala assim, a Bíblia está errada? Não. A interpretação dela, que é a maneira que você coloca, que é diferente, né? Então é importante. E aí o que acontece com as religiões? Aí que eu acho que está o grande divisor de água, né, de conhecimento, o advento do espiritismo, né, da codificação, que vai colocar aberto a todos, né? O espiritismo tem isso, porque as religiões mais antigas, elas estudavam e conheciam essas questões ligadas aos fenômenos da mediunidade, do sonambulismo, das visões, eles tinham isso, mas ficava restrito a eles, né? Então ele levava tudo para a área do sobrenatural para impressionar os fiéis, né? Ah, Deus! É a mesma coisa de Moisés na época, né? Por exemplo, quando fala lá no deserto lá, que proibindo a invocação, fazendo não sei o quê, aí ele conhecia tudo que funcionava, então ele usava aquilo ali para efeito de fé, né? Foi Deus! Ele precisava colocar uma coisa forte, né? Então aí colocava no fato sobrenatural, com uma coisa tão que era explicado, hoje para nós é explicado pela lei, que nós conhecemos, né? Seja pelo sonambulismo, seja pela emancipação, seja, né, mediunidade, né, de colocar. Mas eles deixavam tudo restrito a um grupo fechado de pessoas. Né? Para quê? Para manter o poder, né? Para botar medo no povo. Né? Olha, foi Deus, você é contra Deus. Mas existia outras. Aqui não estamos diminuindo nem um pouquinho a questão de Deus. Nós estamos dizendo apenas que as coisas podem ser explicadas de outra maneira, né? Que não era Deus, somente dito. São entidades espirituais, espíritos, que coordenam, que regem, né? Algumas questões que atuam, né? Mas precisava se usar, então eles tinham conhecimento. Moisés, para mim, era um médico de primeira categoria, né? De efeito físico, de todo sentido. E ele usava muito isso, e assim foi, né? Já, até pouco tempo, até antes do advento do espiritismo, a igreja, mesmo católica, eles usavam muito isso. Os padres, dentro dos seus conventos, dentro das religiões, estudavam questões de mediunidade, e assim vai para outras religiões, desde a Sibila lá e tal, que tinham fechado, né? Aí vem o Espiritismo e coloca isso à disposição de todos, né? Todos aqueles que quiserem estudar. Vai para explicar exatamente essas questões que eram consideradas sobrenatural, né? Dá um choque, né? Sim, porque vamos imaginar, né, os grandiosos xamãs aí dos povos indígenas, né? Se não seria uma reencarnação de um espírito, talvez, né? A gente está conjecturando aqui, mas talvez, né, tirado, né, de um planeta mais evoluído para reencarnar ali naquele povo mais primitivo, mas com todo o conhecimento que ele já tinha em plantas medicinais, né, em magnetismo, né, em previsão do tempo, através das estrelas, através das marés e tudo mais, reencarnava ali, mantinha o conhecimento, reencarnava ali e ia ajudar, né, ali naquele povo primitivo com aquele conhecimento dele. Era sobrenatural. Não era. Era simplesmente um espírito mais adiantado na questão intelectual que, por algum motivo, teve que ser trazido para os povos primitivos para que ele utilizasse aquele intelectual para ajudar o povo a se desenvolver. Né? Por quê? Porque com a moral ele não conseguiu se manter lá no planeta que ele estava. Fica muito mais explicável, muito mais aceitável
do que acreditar que Deus escolheu uma única pessoa para ter todo aquele poder. Aí seria muito seletismo. Como prova do sobrenatural, o senhor Guizot cita a formação do primeiro homem, que foi criado adulto. Por quê? Segundo ele, sozinho e no estado da infância, não teria podido alimentar-se. Mas Deus fez uma exceção, criando adulto. Poderia ter feito outra, facultando a criança os meios de viver, e isto sem afastar da ordem estabelecida? Sendo os animais anteriores ao homem, não poderia realizar, é, em relação à primeira criança, a fábula de Rômulo e Remo? Só para contextualizar, então o que ele está falando é, porque hoje a gente sabe, se uma criança nascer, um bebezinho nascer, recém-nascido, e soltar ele, seja em qualquer lugar, dentro de casa, dentro da mata e tal, ele vai morrer. Ele não sabe sair, se alimentar, não sabe nada, não consegue. É diferente já do animal, né? O animal, você solta ali 2 dias, ele já está andando. Né? E tem uns que já nascem andando, né? Por exemplo, ali os filhotes ali de cavalo, de zebra, eles já caem correndo, escapando dos bichos, né? Então, essa fábula do Rômulo e Remo é a questão dos 2 gêmeos que foram abandonados, né, na margem do rio, e uma loba, né, amamentou eles até que um pastor achou eles. Então, aí eles dizem assim, mas Deus criou o homem adulto. Por quê? Porque se criasse criança, a criança teria morrido. Mas se os animais são antes dos homens, Deus não poderia ter criado um homem criança para não derrogar a lei da criação normal, e aí um animal ter criado essa criança? Mais ou menos igual o filme lá, o Mowgli, o Menino Lobo, né? Então, são coisas que poderia ter outra forma, né, de se explicar. Né? Escolheu-se por uma para se transformar no milagre, né? Mas teriam outras formas também de explicar essas questões. Até mesmo porque, vamos falar dos homens eretos, lá quando começou a primeira, foi criada, que surgiu, né? Então, é claro que aí se colocasse o primeiro, os animais, pode ser, mas aí já foi evoluindo, fluindo, através de cruzamentos, né, da Terra aqui, né? Chegou no homem ereto e aí nasceu, o cruzamento aqui, nas leis divinas, se aproveitou aquele para nascer o primeiro dos homens, vamos dizer assim, né? Que veio de um animal primitivo, de um tipo de um primata, aí, vamos dizer assim, né? E aí sim que houve uma mudança, mas era muito sutil no início, né? Uma inteligência rudimentar, e esse grupo que antigamente que era considerado animais foi evoluindo para o homem sapiens, né? Daí que chegou a diferença. E não houve nenhuma, agora dizer que já nasceu o menininho, aqui a gente sempre pensa no menininho bonitinho, né, tá? Mas é bem evolução. Quando a gente olha aí as próprias estudos ecológicos, né, quando pega aqueles homens, eles eram bem primitivos, né? Depois tinha inteligências rudimentares, não deu salto. Então era quase animal, um animal um pouco mais evoluído, e mais evoluído, que chegou no homem. Né? Mas quantos tempos demorou isso? Quantos séculos, quantos milênios para chegar a essa evolução, para depois ele já ter a inteligência mais formada? Quer dizer, não houve um salto. Entendeu? Porque senão dá para entender que ele fala ali, chegou lá e já tinha uma pessoa. Não foi assim. Porque você está querendo comparar com Adão, né? Aí não, né? Aí não tem como. Aí quando você fala de Adão, você já está colocando um homem formado, já parecido com o nosso. Né? Mas nós estamos voltando atrás, lá no homem sapiens, lá no início. Então, não houve nenhum salto, assim, nasceu uma criancinha, já, né? Mas não é por aí. Dizemos, a primeira criança, quando deveríamos dizer as primeiras crianças. Aí, ó. Porquanto a questão de um tronco único para a espécie humana é muito controvertida. Ó, com efeito, as leis antropológicas demonstram a impossibilidade material que a posteridade de um só homem tenha podido, em alguns séculos, povoar a terra inteira e transformar-se em raças negra, amarela e vermelha, pois demonstrado está que essa diferença se prende à constituição orgânica e não ao clima. Nós falamos sobre isso já, né? Temos bastante sobre essa questão.
O senhor Guizot sustenta uma tese perigosa ao afirmar que nenhuma religião é possível sem o sobrenatural. Se ele faz repousar a verdade do cristianismo sobre a base única do maravilhoso, dar-lhe-á um apoio frágil, cujas pedras se desprendem a cada dia. Damos-lhe um fundamento mais sólido, as leis imutáveis de Deus. Este fundamento desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancionar. A tese do Sr. Guizot leva diretamente à conclusão de que, num tempo dado, não haverá mais religião possível, nem mesmo a cristã, se demonstrar como natural, que é tomado como sobrenatural. Foi isso que ele quis provar? Não. Mas é a consequência do seu argumento. Para ela marchamos a largos passos. Olha que interessante. Bacana, né? Bacana porque Kardec ele deu uma interpretação possível, mais futurística daquela tese que Guizot vinha trazendo. Por quê? Porque Guizot, o que ele trouxe aqui? Ele diz o seguinte, que o cristianismo, né, ele tem a base no maravilhoso. Por quê? Porque tudo que Jesus fez para a época era maravilhoso, né? Era muito maravilhoso, né? A cura do cego, a multiplicação dos pães e tudo mais, tudo maravilhoso, certo? Mas se, com o passar do tempo, vai se explicando todas essas questões, vai chegar um ponto que não tem mais nada de maravilhoso e tudo vai ser explicado. Então o cristianismo vai deixar de existir? Então é isso que Guizot está querendo provar? Que daqui a um tempo não tem mais maravilhoso e não vai ter mais religião? Então Kardec fala, provavelmente não é isso que ele tentou trazer com esse seu artigo. O que ele tentou trazer com o artigo era que Jesus era diferenciado, Jesus era um ser, né, poderoso e tudo mais, né? Mas que, à medida que vão se avançando essas questões, né, de comprovações, por quê? Porque as coisas que aconteceram desde sempre, sempre são baseadas nas leis divinas, né, e que são imutáveis, mas ainda não compreendidas por nós, na sua grande parte, né? Na medida que vai se avançando, vai se explicando, e se nós acreditarmos que para ter religião tem que ter milagre, então chegará um ponto que não tem mais religião. Né? É isso que Kardec vem explicar, muito interessante. Porque, por mais que se faça, por mais que se amontoem raciocínios, não se chegará a manter a crença que um fato é sobrenatural quando ficou provado que não é. É verdade. Né? Sobre esse aspecto, somos muito menos céticos que o Senhor Jesus. E dizemos que Deus não é menos digno de nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis. Grandes, sobretudo, por sua imutabilidade, e que não há necessidade do sobrenatural para lhe render o culto que lhe é devido, e, consequentemente, por ter uma religião que encontrará tanto menos incrédulo quanto mais for, em todos os pontos, sancionada pela razão. Em nosso modo de ver, nada tem o cristianismo a perder com essa sanção. Ele não pode senão lucrar. É verdade, né? Eu vou acreditar na questão de Jesus, do advento de Jesus, nós estudamos isso, sabemos disso, que ela é um espírito evoluído, que teve aqui muita terra, muito evoluído. Dizendo, alguns falam que ele era médio, mas nem precisa ser médio, que ele tinha uma capacidade tão grande, né, que não estava intermediário, né, que ele tinha essa capacidade muito, mas jamais ele, vamos dizer assim, foi contra qualquer uma lei divina. Né? Tudo que ele fazia é que ele coloca aqui, nós não conhecemos a lei, muitas coisas hoje nós conhecemos. Né? Os fenômenos de cura hoje nós conhecemos através do magnetismo, hoje que é possível acontecer isso. Até a multiplicação de alimentos, nós temos aqui no estudo da revista Espírita mesmo, que consegue-se, né, fazer algumas materializações, né, de
de alimentos, de coisas assim, que podem dar até substância para a pessoa. Quer dizer, então nós vamos cada vez mais compreendendo que o que ele fez ali não derrubou nem a lei divina. Ele agiu de acordo com a lei que nós desconhecemos. Essa é a realidade. Se na opinião de muitos algo o prejudicou, foi precisamente o abuso do maravilhoso e do sobrenatural. Fazei ver os homens a grandeza e o poder de Deus em todas as suas obras. Mostrai a eles sua sabedoria e sua admirável previdência, desde a germinação da plantinha até o mecanismo do universo. Maravilhas não faltam. Substituiu um espírito a ideia de um Deus ciumento, colérico, vingativo, implacável, pela de um Deus soberanamente justo, bom e misericordioso, que não condena a suplício eterno e sem esperanças por faltas temporais. Que desde a infância seja nutrido por essas ideias que crescerão com a razão e os fareis crentes mais firmes e sinceros do que os sinceros do que se os embalasseis com alegorias impostas ao pé da letra, que mais tarde, repelidas, conduziam a duvidar de tudo, e mesmo a negação total. Isso aqui acontece muito hoje, né? Eu vou dizer que eu sou fruto dessa negação, porque eu tive uma lacuna na minha vida, né, que quando eu saí do catolicismo, já por não compreender, né, não ter respostas ali das perguntas que eu tinha, eu tive uma lacuna aí de mais ou menos uns 5 anos até encontrar o Espiritismo. Então, veja, mas eu ainda, né, graças a Deus, né, no meu círculo de amizade, tinha alguém que me apresentou o Espiritismo. Mas, e quantas pessoas, né, que por estar numa determinada religião, aquilo não faz mais sentido, porque para ela já é só maravilhoso, só sobrenatural, não tem uma outra explicação, se afasta, e aí fica totalmente perdida dessa questão importante, não da religião, mas da presença de Deus em nossa vida, né? E aí passa uma reencarnação inteira, se intitulando às vezes ateu e tudo mais, né? Não acreditando numa força divina, sendo que bastaria, né, às vezes, uma compreensão de uma fé raciocinada para trazer ela novamente, né? Ver a importância dessa questão de ser uma fé raciocinada, né, principalmente para aqueles que precisam de tais comprovações. Porque essa questão do ateu, eu sempre repito isso, é fácil que uma pessoa que só conhece baseada no fundamento da Igreja Católica, ou até mesmo de algumas outras religiões aí, islâmicas e tal, que é de violência. Aí a pessoa, para ela que não faz sentido, quer dizer, que manda para o inferno, que vai não sei o quê, para o céu, que promete, que né? Aí você acredita em Deus? Claro que não. O Deus daquela maneira, não. Eu também diria, pode ser assim, não, né? E graças a Deus, eu também saí da mesma linha tua, que eu vim pela linha da Igreja Católica, mas quando eu conheci o Espiritismo, eu falei, peraí, aí sim, né? O que é Deus? Aí você começa a entender Deus da maneira diferente. Não, agora sim, agora para mim tem sentido, né? Tem a coisa racional, porque do outro lado, você imagina, chegava, você está condenado ao inferno. Pô, o cara está no Deus, né? Por que isso? Porque aí você vai dizer, você acredita? Não, claro que não. Deus aí que você está me dizendo para mim, que está colocando para mim, eu não acredito, não. Eu sou ateu mesmo, não vou acreditar em Deus de jeito, né? Então, é interessante mesmo, é bacana isso. Ó, se quiseres manter a religião pelo prestígio do maravilhoso, não haverá senão meio manter os homens na ignorância. Vede se isso é possível. A força demonstrar a ação de Deus somente nos prodígios e nas exceções, deixamos de mostrá-la nas maravilhas que expediamos. Concordidade, toda a concordade.
Certamente objetarão com o nascimento miraculoso do Cristo, que não poderia ser explicado pelas leis naturais, e que é uma das provas mais retumbantes de seu caráter divino. Não cabe aqui examinar esta questão. Mas ainda uma vez, não contestamos a Deus o poder de derrogar suas leis. O que questionamos é a necessidade absoluta dessa derrogação para estabelecimento de uma religião qualquer. Dirão que o magnetismo ou o espiritismo, reproduzindo fenômenos tidos por miraculosos, são contrários à religião atual, porque tendem a retirar desses fatos seu caráter sobrenatural. Mas que fazer se os fatos são reais? Não os impedirão, visto que tais fatos não constituem privilégio de um homem, mas se repetem no mundo inteiro. Outro tanto você poderia dizer da física, da química, da astronomia, da geologia, da meteorologia, uma palavra, de todas as ciências. A tal respeito, diremos que o ceticismo de muita gente não tem outra fonte senão a impossibilidade para eles desses fatos excepcionais. Negando a base sobre a qual se apoiam, negam tudo ou mais. Provai-lhes a possibilidade e a realidade desses fatos. Reproduzem-os aos seus olhos e eles serão forçados a acreditar. Mas isto é tirar do Cristo o seu caráter divino. Então, preferes que eles não creiam em coisa alguma, a acreditar em alguma coisa? A ideia que é fantástica. Então, só haverá esse meio para provar a divindade da missão do Cristo? É isso que a gente também comentou, não nesse estudo, mas em outras coisas que nós estávamos lendo ali nos estudos passados, essa questão de, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, de uma mulher virgem, que não teve relação sexual. Tá, mas e se nasceu de forma natural, teria algum problema? Vai tirar a divindade da missão de Jesus Cristo? Mesmo porque o fato de Jesus ser o que ele é o que ele fez, e não da forma como ele nasceu, né? Porque se ele tivesse nascido daquela forma, mas não tivesse feito nada, nunca ninguém falaria dele. Mas é o fato do que ele fez enquanto ele esteve na Terra, e não da forma como ele foi concebido do que ele nasceu. Então você vê que existem umas questões assim que às vezes se detêm, né, para criar todo um enredo, né, que nem necessitaria. Por quê? Porque o ponto principal é a missão que ele cumpriu na Terra, e não a forma como ele foi concebido. Né? Seu caráter não se destaca 100 vezes melhor da sublimidade de sua doutrina, de exemplos que deu de suas virtudes? É que eu estou falando, né? Se não vem esse caráter, senão nos atos materiais que realizou, outros não os fizeram semelhantes, como Apolônio de Tiana, seu contemporâneo. Nós temos estudos sobre Apolônio de Tiana também, fantástico, foi contemporâneo de Kardec, e eles faziam fenômenos bacanas. Pesquisem aquilo que gostaram, que é realmente muito bacana. Eu estudei Apolônio, acho que nós estudamos na revista Espírita, mas ele foi um contemporâneo de Jesus, que ficava nas regiões aí que ele fazia realmente bastante, digamos assim, considerado aí milagre, né? Bastante questões aí ligadas à mediunidade, né? Efeitos físicos e outras coisas. Por que então o Cristo o superou? Porque fez um milagre muito maior do que transformar água em vinho, do que alimentar 4.000 homens com 5 pães, curar epiléptico, devolver a vista aos cegos, e fazer andar os paralíticos. Aí, acho que interessante que ele se colocou naquele ponto ali, porque Apolônio fazia coisas parecidas com Jesus, né, bastante coisa. Mas nós estamos esquecendo das questões morais, né? O ensinamento moral que o Cristo deixou, né? E Apolônio não deixou isso. Ele fazia isso porque, para mostrar, eu acho que até vindo meio junto, na época, em outra região, para demonstrar realmente que esses tipos de coisas que aconteciam era explicado, né?
poderes naturais. Agora, a questão, assim, da moral, né? Você colocou bem claro. Eu acho que nós analisamos mais essas questões físicas, né? O fenômeno em si, esquecemos das questões do Cristo, que é a questão moral, né? E aqui ele vai dar bem o contexto. Eu vou ler essa partinha e você continua no próximo slide, né? Que dele fala, então, Pedro já fez essa introdução, né, de Apolônio de Tiana, que ele também fazia muitas dessas curas, né, dessas coisas que Jesus fazia, era contemporâneo até de Jesus. E aí Kardec pergunta, né, por que então Cristo superou Apolônio? Porque fez um milagre muito maior do que transformar a água em vinho, do que alimentar 4.000 homens com 5 pães, do que curar epilépticos, devolver a vista aos cegos e fazer andar os paralíticos. Então ele fez um milagre muito maior. E aí no próximo slide ele vai saber o que é esse milagre. Este milagre é o de ter mudado a face do mundo. É a revolução operada pela simples palavra de um homem, saído do estábulo durante 3 anos de pregação, sem nada haver escrito, auxiliado apenas por alguns pescadores obscuros e ignorantes. Eis o verdadeiro prodígio, aquele em que precisamos estar cegos para não ver a mão de Deus. Que os homens te persuadam dessa verdade, pois que é a melhor maneira de converterem crentes definitivos. É isso que nós estamos falando, né? Então, quer dizer, não tem, né? Porque uma coisa é você acreditar só porque ele curou. Mas se é só porque ele curou, tem muitos outros que também curam. Então, como que eu vou me tornar um crente definitivo? Acreditando que é naquilo que ele conseguiu fazer em apenas 3 anos, como está relatado na Bíblia. Né? Eu imagino a quantidade de outras coisas que ele deve ter feito, né? Desde o nascer até os 30 anos. Né? Porque é que não está escrito. Por quê? Porque a missão dele, dita missão, né, começou no momento que ele juntou os 12 apóstolos, e aí eles começaram a acompanhar e alguns foram tomando nota. Mas e o que aconteceu, né, nesses 30 anos? Imagine a quantidade de coisa que ele deve ter feito, né, e ajudado, né, nessa época. Então é essa que nos torna um crente definitivo em Jesus Cristo, do que da moral que ele veio trazer, né, não da cura, porque da cura ele curou, sei lá, 10 leprosos, como diz na história lá, né, curou 10 e apenas um deu testemunho da cura, não dessas curas, mas daquilo que ele deixou como moral, daquilo, né, que passou de tempos em tempos. Muito bem. Muito bem aí. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, meus colegas. Mais um estudo para a nossa reflexão da grandiosidade dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Não pelos, entre aspas, aqui, ditos milagres. Não. Porque milagre, Apolônio, entre aspas, novamente, faziam muito maiores do que Jesus até. Transporte, de teletransporte. Mas não marcou. Mas sim pelo teu conteúdo moral como divisor de uma época. É nisso que temos que focar nossa fé, nossa família, nossa crença. Jesus, o Espírito mais perfeito que esteja aqui no nosso terreno, conhecido por nós, que veio nos ajudar a relembrar as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. E o Mestre querido, que marcou a divisão de uma época,
antes e depois da sua vida, pelas questões morais, também, no momento certo, proporcionou o advento do Espiritismo. Como Espírito de verdade, veio nos trazer a revelação definitiva, para que assim pudéssemos, no momento certo, na época certa, do nosso desenvolvimento intelectual e moral, nos aprofundar. Agora, saindo um pouco mais das questões da Terra, para a nossa verdadeira essência, como seres espirituais, como espírito. No advento do Espiritismo, podemos conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como vivemos após a morte, uma nova dimensão. Podemos conhecer a nossa pluralidade de existência, qualidade do mundo habitado, continuidade da nossa existência após a morte como espírito. Por isso, agradecemos sempre a Deus por nos conceder essas oportunidades de espírito. Estamos tendo para conhecer essa grandiosidade. Assim, cada vez mais, pouco a pouco, vamos poder entender as leis divinas. E assim, conhecemos um pouquinho sobre a sua grandiosidade. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, nosso mestre, querido Jesus. E a todos os amigos espirituais, como Hipólito Leão Deslizar, Kardec, que dedicou a sua passagem no terreno para nos deixar de legado dessa alma, o Espiritismo, que ele com muito esmero, com muito carinho, codificou, organizou e nos deixou para nosso conhecimento, a nossa gratidão a tudo que estão conosco sempre. E aos nossos colegas e colegas que nos assistem, desejando boa tarde, um bom dia, uma boa noite, felicidade e muita reflexão. Todos fique cada vez mais crítico na presença divina e na sua vida. Mais uma vez, obrigado.